Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é uma sumidade dentro da otorrinolaringologia. Uhul, acertei! Não tem palavra mais difícil. Nós vamos falar a propósito do Novembro Laranja. Você conhece? Eu também não conhecia. Novembro Laranja fala sobre hiperacusia, misofonia e zumbido. Vamos saber mais sobre isso com ela, a maravilhosa, sabida, formada pela USP, livre docente, doutora Tani Gans Sanchez. De novo você aqui, mulher, e de laranja. Ah, Marisa, muito obrigada por essa apresentação. Você é muito gostosa, muito gentil, muito acolhedora. E para mim é um prazer voltar. Eu falei tudo certinho? Falou. Então tá, porque às vezes buga o cabeção. Escuta, as pessoas precisam saber o que é isso de Novembro Laranja, porque faz 20 anos que existe o Novembro Laranja, é isso mesmo? É isso mesmo, o tempo Vamos saber o que é isso? Vamos sim. O Novembro Laranja é o apelido carinhoso da Campanha Nacional de Alerta ao Zumbido, à Misofonia e à Hiperacusia. E ele nasceu de uma vontade nossa de fazer muitas pessoas saberem, terem consciência desses problemas que estão se tornando cada vez mais comuns e de fazerem os profissionais que normalmente rejeitam um pouquinho esse trio de sintomas para eles abraçarem a causa e poderem ser instrumentos de ajuda para essa população. Então a pessoa não precisa ser um otorrinolaringologista, não, porque agora eu tô nojenta, tá? Eu não vou ficar falando otorrino aqui nas pessoas normais, porque afinal de contas eu dominei a língua. Agora você aprendeu. Né? Então assim, não precisa ser um otorrinolaringologista para você entender um pouquinho dessa trinca, né, de sintomas e poder fazer alguma coisa em relação a isso. Exatamente. Vamos saber o que é cada um? Vamos. Só pra gente falar, né, ficar na mesma página? Vamos sim. Eu sempre falo que Zumbido é a terra de todo mundo que tem vontade de ajudar. Ele é absolutamente multidisciplinar. Então, vou te explicar um pouquinho dos 3 sintomas. Primeiro que, como quaisquer primos de uma família, eles podem ser isolados ou andar em conjunto. Então, já tem pessoas que têm os 3 sintomas juntos, que tem um só ou que tem combinação de 2. Quais são esses sintomas? Zumbido é um barulho que a pessoa percebe em 1 ou 2 ouvidos. Pode ser um apito, um chiado, uma cigarra. Então, é um som interno. Os outros 2 primos das hipersensibilidades auditivas são incômodos com sons do meio ambiente que normalmente não incomodam outras pessoas. A misofonia quer dizer o quê? Aversão a sons. São sons baixinhos do dia a dia, como respiração, mastigação. Exatamente. A pessoa fica louca. Barulhos, sons baixos e repetitivos que causam profunda raiva e inquietação nas pessoas. São feitos, então, pela boca, pelo nariz, pelas mãos, como tamborilar, digitar, ou com os pés, como salto alto e arrastar chinelo. Então, a reação da misofonia é extremamente intensa e rápida, abrupta, involuntária e, portanto, repercute muito na qualidade de vida. E a hiperacusia, a última prima, mas não menos importante, é o que a gente está acostumado a ver como referência de poluição sonora. Ou seja, pessoas que se incomodam com volumes mais altos e têm tendência, às vezes, até a tampar os ouvidos na presença de sons, por exemplo, sair na Avenida Paulista num horário de rush. Bom, dentro de quadros de autismo, por exemplo, então existe essa hiperacusia que ela é evidente, assim. É um sintoma bem, bem comum na síndrome do espectro autista, com certeza. Agora, veja você, né? O zumbido, para se categorizar, para se classificar como um zumbido patológico, ele precisa ser constante. Ou transitório também já dá, porque de vez em quando a gente tá assim, aí começa, faz um barulhinho, aí some, né? Perfeito. Você sabe que todo problema pode começar pequeno, né? Então, a gente valoriza tudo desde o começo. Mas, de fato, você tem razão nesse sentido de que quem tem sintomas temporários tem mais chance de não sofrer, de lidar com eles numa maneira mais tranquila. Mas zumbidos intermitentes podem evoluir para zumbidos contínuos. Mas se eu pegar outra população, Marisa, que tem zumbido todo dia, eu vou te dizer que 80% não se incomodam
tem uma adaptação cerebral espontânea e que, portanto, só 20% tem tendência de se incomodar, ter repercussão na qualidade de vida e aí procurar ajuda profissional. Mas então ela nem percebe. Adaptação cerebral espontânea. Olha. Às vezes as pessoas falam assim, não, se eu parar quieta de noite antes de dormir, eu ouço um chiado ou um apitinho. Ah, mas eu deito e durmo. Então isso é um zumbido, só que não causa sofrimento dessa maneira. As pessoas que procuram ajuda são aquelas que não dormem direito, não conseguem se concentrar, já evoluíram ou para ansiedade ou para depressão por causa do zumbido e estão tendo limitação de vida social. Então, essa é a população que a gente pega no consultório. Ô, Tani, cara, tem uma hiperassociação com a minha área, né? Super. De saúde mental. Super. É hiperassociado um muito, com o outro. Muito. É o que eu falo, o zumbido é a terra de todo mundo que quer trabalhar. Médicos otorrinos, geriatras, pediatras, clínicos gerais, fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Aonde você quiser ter uma linha de estudo, dá para encaixar no zumbido. Porque a melhor comparação que a gente pode fazer, Marisa, é zumbido parecido com dor de cabeça. Dor de cabeça também não dá para tratar na psicologia se ela for absolutamente associada com ansiedade, com depressão. Super. É a mesma coisa Porque com o você tem zumbido. as enxaquecas tensionais, né? Sim, E você aprendendo a sim. soltar o corpo, melhora. A Sim. tensão, ela vem de um pensamento, ela vem de um estado de estresse. Com certeza. E se a gente parar para pensar que mundo a gente vive hoje, né? Nossa. Quem que é normal hoje, que não está nem na ansiedade, nem na depressão? Então, se a gente parar para pensar mais profundamente na medicina, acho que todos os sintomas são avisos de alguma coisa e o lado emocional pode estar por trás de qualquer outra coisa, não só dos nossos que a gente está trazendo aqui. Então, duas questões, assim, dá para falar que o zumbido, ele é, assim, a mola central, a pedra central, e os outros são acessórios ou derivados, ou cada uma tem a sua caixinha separada, da hiperacusia, misofonia e zumbido? Perfeita pergunta. Cada um tem a sua caixinha separada, mas todos envolvem alguma alteração na via auditiva entre a periferia, entre o ouvido e o cérebro, né? E como para todas as pessoas, vamos pensar, nós que não temos nenhum problema, espero que nós não tenhamos nenhum problema desses. Se a gente ouvir uma música, por exemplo, o que que acontece? Tem uma probabilidade grande que essa música mexa, ouvida aqui no córtex, percebida no córtex cerebral, que ela vai ativar o nosso sistema límbico e que eu possa falar, nossa, que música gostosa, foi lá a do primeiro beijo, alguma coisa saudosista. E daí você ouve e se conecta com uma emoção gostosa. E aí vem o córtex pré-frontal aqui na nossa testa, né? E fala, nossa, eu vou prestar atenção e deixar os outros sons de escanteio. Por outro lado, se eu tiver uma música, sei lá, batistaca, qualquer coisa que eu não goste, eu vou ouvir, vou ativar o sistema límbico para uma emoção negativa, pesada para mim, e também não vou tirar atenção desse som, porque está me incomodando. O zumbido é a mesma coisa. Então, as pessoas que conectam, percebem o zumbido e ativam o sistema límbico, ou percebem um som de mastigação, ou percebem o som da hora do trânsito e conecta com o córtex cerebral, conecta com o sistema límbico numa área negativa, é prioridade, vira prioridade para prestar atenção. E aí, córtex pré-frontal estimulando essa percepção em detrimento das tarefas do dia a dia. E aí que vem o problema, a restrição de qualidade de vida. Então, existem caixinhas separadas, porque o zumbido nasce dentro do ouvido e as outras vêm com sons que são externos, mas o caminho na via auditiva e as conexões, as hiperconexões entre sistema límbico e o córtex pré-frontal são muito mais ativadas do que nas pessoas que não têm esses três problemas. E tem reversão de quadros de zumbido? Tem, eu mesma sou um exemplo. Quer dizer, tem cura o zumbido? Pode ter cura. Eu acho que a melhor frase para a gente ter,
Eu que fui criada como zumbido não tem cura. Na minha época, lá 31 anos atrás. Então, hoje, a frase é zumbido, como vários outros sintomas e problemas de saúde, pode ter cura. Eu tenho um certo receio de falar zumbido tem cura, porque isso coloca na população uma sensação de que é fácil tratar zumbido. E não é. O que a gente está fazendo é saindo do mundo do preconceito, que era zumbido não tem nada para fazer, tem que aprender a conviver com isso, não tem cura, para casos de cura onde a gente mesmo publicou 3 pesquisas de remissão total e duradoura do zumbido. Ou seja, que pode ter cura, pode. Agora a gente tem que voltar no tempo e entender quais são todos os mecanismos de cura, porque é mais do que um. Eu acho que era legal explicar, especialmente para o pessoal que é mais leigo, assim, tipo eu. O que é o zumbido? Ele é um defeito estrutural do ouvido, provavelmente, né? Então, é uma pecinha que quebra e a gente ajeita? Passa um super bonder ali? Existe cirurgia? Como é que faz? O povo aqui na plateia tá rindo da minha analogia pobre. Tudo bem, não faz mal, porque eu sou muito autoconfiante, tá bom, Tânia? Então, você não tá magoa, tudo bem. não se magoa. Não me magoa. Vamos contar pro povo o que é esse tal desse zumbido. O zumbido é um ritmo acelerado de uma parte do ouvido que só começa a acelerar porque uma outra parte do ouvido parou de trabalhar direitinho. Trocando em miúdos, zumbido é consequência de uma perda de audição em 90% das vezes. Então, zumbido é ritmo acelerado. É a ansiedade do ouvido. Então, ritmo não é acelerado. uma pecinha que quebrou. Não é uma pecinha que Olha quebrou. só. É uma resposta secundária a uma lesão, a um estrago do ouvido. Então, vamos pensar. A gente está falando de sons. Poluição sonora é como se... Imagina o ouvido aqui, poluição sonora é a mão que bate no ouvido. Essa batida frequente, show, qualquer coisa, balada, festa, essa batida frequente vai machucar o ouvido. O ouvido é o órgão da audição. Machucados no ouvido geram o quê? Alguma perda de audição. Tem ouvidos que ficam quietinhos, conformados com a perda de audição, e tem ouvidos que fazem assim, ó, vamos acelerar. Quem sobrou, não foi machucado, vamos fazer hora extra. Esse ritmo acelerado é o zumbido. E por isso que a gente fala que ele é um sintoma, ele não é uma doença. Ele é um sintoma que vem por causa de uma lesão. E a pergunta que não quer calar, a pergunta de 1 milhão, é: quem é a mão que bate no ouvido? Fez sentido agora? Muito, super. Nossa, claro. Então, dentro da medicina, o que a gente aprende? Assim como aprende com gastrite, refluxo, com dor no joelho, a gente aprende a calar a boca do sintoma. Dá um remedinho ali e tira o sintoma da frente. E à medida que a gente vai estudando mais, Marisa, a pergunta passa a ser: mas quem que é essa mão aqui, ó? Qual é a causa, Quem né? que, ao invés de parar o zumbido, quem que é o agressor que fica batendo? Porque senão a conta não fecha, certo? Se eu der um remedinho e eu mantenho o agressor, é mais lesão progressiva que esse ouvido vai ter. E aí chega uma hora que provavelmente fica irreversível mesmo, que fique né? irreversível, exatamente. E daí as pessoas às vezes procuram a gente com 10 anos de zumbido em uma consulta querendo a cura. Então foi todo um processo que levou a uma lesão do ouvido. E é todo um processo que precisa ser feito para recuperação parcial ou total do ouvido, depende do caso. Nossa, e é uma coisa enlouquecedora, né, para algumas pessoas o zumbido. Eu tenho uma madrinha muito querida, beijo, tia G, que é a Ângela, que é sua fã. Ângela Araújo de Almeida, ela é sua fã. Bom. Obrigada. Lá porque você dá lives, aí as pessoas entram e não perdem, viu? A Tani, nossa, traz muita informação, né? E ela relata, assim, que é terrível. Agora, também tem uma questão das pessoas, da adaptação das pessoas a aparelhos que poderiam ajudar, ou aquelas caixinhas de ruído branco. Eu acho aquilo super interessante. Como é que é essa caixinha do ruído branco? Dá certo esse treco? Só explicando aqui da sua tia, de fato, se você imaginar pessoas que têm dificuldade de dormir
por qualquer som ambiente. É um barzinho na esquina, é o vizinho arrastando móveis, pessoas com tendência a ficar com sono leve ou sono de alerta. Tendo um zumbido no ouvido, é muito provável que essa pessoa evolua para um sono de péssima qualidade. Nossa. Entendeu? Tem gente que deita e dorme com o vizinho fazendo barulho, deita e dorme com zumbido, tá? Mas as pessoas que têm essa vulnerabilidade do sono podem ser exatamente essas que vão sofrer de insônia com o zumbido. E aí sim, vem a questão de o que fazer na hora de dormir. Em geral, o zumbido fica muito mais nítido no silêncio. E culturalmente, o que a gente faz? Sai desligando tudo. Silêncio, agora vamos deitar e dormir. E o zumbido, pim. Então, não é que ele cresce, é que ele fica nítido, né? Então, a melhor coisa para este momento de dormir, ao invés de só tomar remédio para dormir, é ter, vou fazer com a mão, tá? Se o zumbido tem este volume aqui, é usar um som que seja neutro para a pessoa, não pode ser nada incômodo, mais baixo do que o zumbido. Por incrível que pareça, as pessoas querem um som para ser mais alto e encobrir o zumbido, e isso fica irritante. Então, colocar um som mais baixo do que o zumbido faz com que essa sensação sonora não é diluir, mas ela fica mais disfarçada e pode facilitar o sono. E aí, onde que eu posso colocar esse som? Na caixinha de som que você perguntou, no Spotify, no fone de ouvido. Tem vários instrumentos hoje que podem ser usados como fontes dessa terapia sonora noturna. Que era como se ele capturasse, então, a atenção, né? Porque talvez seja mais sutil do que o zumbido, é isso? Isso, porque sons neutros são aqueles que tendem a passar mais despercebidos. Agora, todo mundo fala que um dos instrumentos, usando a tua metáfora da porrada, é o fone de ouvido, que é um vilão. É verdade isso? Esses fones intra-auriculares? Ele é assassino, assim, são assassinos? Eu acho a ideia do fone de ouvido maravilhosa. Porém, é que nem a ideia da música. A música é maravilhosa. O problema é o quê? O problema é o jeito que se usa a música. O problema é o jeito que se usa o fone de ouvido, tá? Então, a princípio, a ideia de você poder ter o seu ambiente, né? Quero a música do meu jeito. E a pessoa que está comigo não precisa ouvir. Então, você pode até ter mau gosto em paz. Não é ótimo ter mau gosto em paz? Certeza, eu acho. com certeza. Perfeito, né? Vai ouvir Rolando Boldrin, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Então, você vê, tem várias vantagens. Então, para a gente, a questão de proteger o ouvido é não abusar de volume e nem abusar de tempo. Se você economizar no volume, não põe no máximo, põe na metade do que o seu instrumento permite. Não precisa ficar o dia inteiro. Fica até 2 horas, faz um intervalo e deixa o ouvido descansar um pouco. Então, dentro do uso com moderação, o fone de ouvido deixa de ser esse vilão que ele ganhou a fama. Faz sentido para você? Faz muito sentido. É muita questão. O uso com moderação é muito melhor do que você colocar o fone, ficar o dia inteiro ou colocar no talo. Não faz sentido. O que a gente, assim, briga, né? Mas o que a gente, até na terapia, no consultório, é o seguinte, é o equilíbrio com tudo na vida. Se a gente tiver equilíbrio, a gente tá bem. Alimentação, um dia você quer pisar na jaca, pisa, mas aí volta pro equilíbrio, né? Eu acho que com certeza. É o bom senso. Com certeza. Agora, dentro do fone de ouvido, uma dica também bacana é, sempre que possível, comprar um aparelho que tenha o isolamento acústico, né? Então, que são fones com a programação de pegar as ondas sonoras do meio ambiente, fazer uma onda em fase oposta e, portanto, anula aquilo antes de entrar no seu ouvido. Portanto, com este isolamento acústico, você consegue ouvir a sua música ou a sua palestra num volume mais baixo. É o cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído. Então, se você tem um fone sem cancelamento e anda aqui na Avenida Paulista na hora do rush, você tem que botar sua música alta para conseguir ouvir. E aí a música alta, por tempo prolongado, vai estragando o ouvido.
Agora, vamos falar da hiperacusia e da Misofonia. misofonia. Eu já estava com misoginia na cabeça. Uhum. Então, tem um caso, assim, muito interessante para você contar? Tem. Eu quero Coleção. ouvir histórias. Eu gosto, sou jornalista, eu adoro ouvir histórias. Olha, Conta aí uns causos para nós. Eu tenho uma pessoa muito querida, assim, muito envolvida na divulgação da causa, né? Do vamos olhar para a misofonia. Miso quer dizer aversão, fonia, sons, né? Então, as pessoas com misofonia acabam reagindo prioritariamente com raiva. Sejam sons evocados por pessoas queridas, como marido, esposa, filhos, ou por pessoas desconhecidas. Então, uma das pessoas que eu atendi, que assim, mora no meu coração, porque você vê, é a pessoa do bem, mas ela não consegue se controlar mediante estímulos da mastigação ou de qualquer fala aguda dos filhos quando eram pequenos. E ela falou assim, doutora, para mim, a misofonia é um estado de espírito que você ou quer matar quem fez esse barulho, ou você quer morrer porque você reage assim, mesmo sem querer. Então, com essa frase, ela me deu uma noçãozinha da dimensão que é a vida de um misofônico. Isso é sério, né? Não é extremamente piada. sério. Não é piada. Porque às vezes você ouve assim e fala assim, nossa, a pessoa tá brincando. Mas não, é realmente aquele sentimento de fúria. É completamente incontrolável. E você sabe que eu comecei a estudar primeiro o zumbido, né, que há 31 anos, e a misofonia foi descrita em 2000, né? Então, há 25 anos recente. agora. É bem mais recente, né? Embora seja um problema antigo, ela recebeu o nome há 25 anos. E o que me fez abraçar a misofonia foi a mesma coisa que me fez abraçar o zumbido, que é, gente, quantas pessoas sofrem disso e são incompreendidas, são marginalizadas, são rotuladas. Eu falo, gente, bota um fraco e oprimido na minha frente, eu quero cuidar, entendeu? Porque eu fico pensando, se a pessoa fala, ela é maluca. Se ela não fala e soca aquilo dentro dela, eu acho que deve ficar com uma angústia tão gigante que ou deprime ou fica com ansiedade, porque... Com certeza, né? Então, você ter um problema do dia a dia, não ser compreendido, e muitos misofônicos, como não é cultura popular, muitos misofônicos enfrentam dentro de casa rótulos como, ela é fresca, chata, ranzinza, antissocial. Nossa, não gosta de fazer refeição junto com a família, tem que comer sozinha e depois dá chilique na mesa. Então, elas são marginalizadas dentro da própria família. É muito complexo você se envolver com o dia a dia do misofônico. Não compreendidos desde sempre, desde sempre. E a culpa interna de você odiar uma coisa que seu filho faz, ou até ele mesmo, sabe naquela hora de você sentir essa coisa muito ruim em relação a alguém que você ama? Deve produzir culpa, a pessoa deve falar, pô, eu sou que tipo de pessoa eu sou, que quero matar meu, sabe? E essa dupla é terrível, né? A pessoa fica com raiva, dispara uma flecha na direção da mãe ou da filha, depois se arrepende. Gente, isso realmente é pesado. Precisa fazer terapia junto, né? Você sempre indica... Terapia faz parte. Terapia cognitivo-comportamental é o que mais tem evidência de ajuda da misofonia, né? Então. E de hiperacusia, eu lembro eu lembro de um jovem que eu atendi, ele tinha 18 anos, do interior de Santa Catarina. Ele já chegou na sala de espera com fone de ouvido externo, barrando os sons. Quando ele estava na sala e eu estava atendendo outro paciente, ele pediu para minha secretária desligar a televisão. Ela foi lá e desligou. Ok. Quando ele entrou na minha sala com fone de ouvido, o que a secretária fez? Ligou a TV. Ligou para os outros pacientes. E ele dentro da sala com fone de ouvido, incomodado com o som da televisão lá na sala de espera. Então, esse rapaz passava o dia inteiro com fone de ouvido, não para ouvir música, e sim para se proteger
dos sons do Escuta, dia a isso dia. não dá fungo, não dá alguma coisa ruim no ouvido? O dele era aqui, É? assim, né? Externo, mas esses de colocar que você entra em contato com o ouvido é mais úmido, tem cera, etc, né? Então, faz parte da etiqueta do fone de ouvido você fazer uma boa higiene. Mas e aí? Peraí, calma, eu quero saber esse menino o que aconteceu. As histórias. O desfecho, não, porque, gente, ele tava muito grave, né? Imagina o Muito. tormento Então, dele. além dele ter a hiperacusia severa, ele entra no medo de se expor. Porque se ele acha que a qualquer momento o vilão vai aparecer, ele anda que nem um coelhinho assustado, né? Então, terapia ele já estava fazendo lá no interior de Santa Catarina. Ele veio para mim para a gente associar medicação e dessensibilização sonora. Para quem é hipersensível, a pior coisa é ficar na privação sensorial, né? Se eu sou sensível à luz do sol e eu andar de óculos escuros o dia inteiro para me proteger, quando eu tiro óculos escuros eu não aguento. O que é o normal do dia a dia fica pior ainda. Então, se eu tenho sensibilidade a sons e eu ando de fone, de protetor de ouvido o dia inteiro, a hora que eu tiro eu não aguento, Marisa. Então, a ideia para esse paciente foi dessensibilizar. Ou seja, em momentos que ele aceitasse na casa dele, numa postura, numa situação de conforto, que ele aceitasse tirar o fone para colocar som de conforto. Então, me dá uma listinha de 5 músicas que você gosta. E a gente vai começar expondo você a essas 5 músicas que você gosta. Tá? Então, tirar o fone e ouvir, deixar a via sonora ser estimulada de um jeito passível de dessensibilizar. Senão, não vai para frente. Senão, o looping negativo de cada vez mais sensibilidade é inevitável. Então, é isso que eu ia falar. Então, pera. Se você tem hiperacusia, você começa a querer se esquivar demais e fechar demais o seu mundo no fone, você está fazendo uma coisa errada. Então, atenção, não faça isso. Faz isso que a Tani está falando, que é uma dessensibilização progressiva. Isso, Né? exatamente. Na TCC a gente tem isso também. Para fobias, enfim, a gente vai Isso. fazendo. Precisa respeitar o ritmo de cada um, de se expor, porque o medo faz parte desse processo, mas de qualquer jeito, o paciente precisa da clareza que continuar do jeito que está não é o caminho. Né? Então faz parte se expor, que nem o medo de barata, né? O medo de, ok, vamos expor aos poucos. Então é complicado, mas eu contei essas 2 histórias porque você pediu, porque são casos bem emblemáticos. Mas deu certo, e no fim? Ele melhorou bastante, Conseguiu melhorar. Porque daí, então, cientificamente, tecnicamente, o que vai acontecendo, né? Essa pessoa vai se dessensibilizando dos ruídos um pouco mais altos, mais altos, mais altos e tudo bem. Como é que faz para interromper essa ligação com o sistema límbico ou para mudar isso? Como faz? Em geral, uma via auditiva normal tem uma habilidade de separar figura, fundo. Porque a gente tá cheio de som o tempo inteiro. Mas se eu tô, por exemplo, num restaurante, tem um monte de som e eu quero prestar atenção em você, eu foco em você e meu sistema abafa o fundo. Ele não deixa de entrar. Tudo está entrando pelo meu ouvido, mas entre o ouvido e cérebro, muita coisa é abafada. Se eu for para uma orquestra sinfônica, eu estou ouvindo conjunto de instrumentos e se eu quiser, eu foco no violino. Parece que o violino aumentou. Foco na figura, que é o violino, e abafa o fundo. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Então isso é treinável. Isso é treinável, porque a via auditiva tem essa habilidade natural. As pessoas com hiperacusia não conseguem abafar o que é ambiente. Então, tudo chega amplificado. E com essa chegada de múltiplas coisas amplificadas, o cérebro não sabe nem para aquilo que ele dá prioridade. E consegue via um treinamento cognitivo, fazer esse treino? Cognitivo é fundamental.
e a outra parte de aderir à dessensibilização. Sons baixos, 1, 2 horas por dia, pelo menos, enquanto está fazendo as tarefas de rotina. Quem faz isso é fono? Alguns otorrinos fazem, muitos fonoaudiólogos fazem, né? Tem psicólogos que fazem também, então acho que é bem multidisciplinar. Porque tem um exercício, por exemplo, né? A gente fala dos tipos de atenção. Então, você tem atenção alternada, focada, seletiva e tal. Que tem esse exercício. Você põe uma música de orquestra e fala, agora você vai focar apenas na harpa. Perfeito. Então, você vai treinando aquela pessoa a fazer esse foco único em meio, né? Talvez isso... Perfeito. Então, daí, o que você está treinando? Foco na figura, realça a figura, abafa o fundo, que essa habilidade é inata, todo mundo tem. Então, eu vejo isso que você está falando da atenção como figura e fundo. É a mesma coisa, né? O que é fundo precisa poder ficar no fundo. O que é fundo não tem que vir para frente e virar figura o tempo inteiro. E no caso da misofonia, como fazer para lidar com a raiva? Aqueles treinos, né? Na psicoterapia a gente faz treino de raiva para transtorno explosivo intermitente, por exemplo. Tem algum jeito, assim, de fazer com que a pessoa ou não sinta raiva ou possa, sei lá, como é que a gente faz? Eu acho essa parte difícil para a gente na medicina. E eu acho que é sempre um caso para encaminhar para terapia. Porém, eu acho que para algumas pessoas, tudo que entra o cognitivo, o cognitivo pode ser uma ajuda para muitas pessoas, nem sempre ele é. Nem sempre você racionalizar as coisas ajuda a mudar a reação. Mas quando uma pessoa com misofonia fala, mas por que ela come maçã desse jeito? Por que ela mastiga com a boca aberta? Por que o mundo faz assim? Ela joga a raiva para a pessoa. Quando ela tem que olhar por que eu me afeto com a mastigação da pessoa, ao invés de conseguir, como todo mundo deixa a mastigação para lá, né? Deixa de fundo. Então, o cognitivo, eu gosto de trabalhar nas consultas, mas eu vejo que nem sempre é suficiente. Porque isso daí é um estopim, né? Não nem passa o córtex, né? Pelo córtex. É um reflexo condicionado. Então, um pesquisador do interior da Califórnia, o Tom Dozer, ele trabalha a misofonia da seguinte maneira. Antes da explosão de raiva, ele detecta um grupo muscular que começa primeiro, antes da raiva aparecer. Para algumas pessoas é um piscar de olho, para outras é um sobressalto de ombro, é alguma coisa no rosto, e ele começa a domar a misofonia, relaxando, fazendo a pessoa ter o cognitivo da contratura muscular primeiro, para ver se a hora que colocar um som de maçã, a gravação de um som de maçã, a pessoa aprende a não piscar o olho, por exemplo. E a partir desse corte do estímulo muscular, ele vai dessensibilizando a misofonia. Aprendeu a fazer isso com o neto dele. Então, são teorias... Nossa, isso é interessantíssimo. São teorias diferentes. Que me faz pensar no relaxamento muscular progressivo do Jacobson, né? Ou Jacobson. Imagina, 1900 e tanto, ele criou isso, né? Você conhece? Que você ativa grupos musculares deliberadamente, e a hora que você solta, você precisa fazer uma atenção plena do alívio, tá. Para você poder detectar os seus estados de tensão e relaxamento e aprender a identificar e lidar com eles e eliciar o relaxamento. E com o tempo você vai condicionando essa resposta. Perfeito, acho que é bem parecido mesmo, super pertinente. Aí conforme você tensiona, seu corpo já, tensionou? Não, peraí, vamos soltar. E olha que coisa interessante, a gente falando de músculo, tem um medicamento, eu não gosto de citar nome, né, porque isso induz automedicação, mas tem um medicamento que é relaxante muscular de ação central. Então, diferente dos outros relaxantes musculares que vão agir só no músculo. Esse age na parte central, no caminho da estimulação do músculo, até pelo sistema somatosensorial até o córtex somatosensorial.
Então, o que que acontece? Este relaxante muscular, sem querer, usado, famoso para dor, sem querer, foi pesquisado para zumbido em 2009. E aí eu comecei a usar em alguns pacientes com zumbido e ver quais que melhoravam, quais que não melhoravam. Tá. Cheguei à minha conclusão ali. Quando veio a questão da misofonia, um pouco mais tarde na minha vida, eu falei, quer saber? Vou ver como é que alguns pacientes ficam com esse remédio que eu usava para zumbido. E tira e queda. Algumas pessoas com misofonia também conseguem melhorar com essa abordagem medicamentosa. Ou seja, como esses 3 sintomas são multifatoriais e tem centros nervosos diferentes, se você pegar tratamentos que agem aqui, aqui ou aqui, nesses centros, o córtex auditivo, o sistema límbico ou o córtex pré-frontal, provavelmente você tem uma porta se abrindo para a melhora de qualquer um dos 3 sintomas, né? Então, assim, tem muita coisa sempre para estudar. Mas quando a gente fala de cura, o que vem na cabeça das pessoas, infelizmente, é um remédio, uma vacina, um mecanismo que vai erradicar zumbido, misofonia ou hiperacusia do planeta. E essa ideia eu acho muito complicada, porque é difícil deles entenderem e é difícil para a gente lidar com essa super expectativa de que existe cura para todo mundo e é numa consulta só. E agora eu entendo muito o que você falou, né? Porque da importância da divulgação do Novembro Laranja, porque se a família fica sabendo que existe uma tal de uma misofonia, e que não é que a pessoa é fresca, é que realmente aquilo lá faz um twin no cérebro dela e ela perde o réu primário. Simples assim. Talvez ela tenha mais compreensão no ambiente dela. Talvez as pessoas, né, falam, mamis, vai comer seu miojo lá no quarto, tá tudo bem. A gente não vai achar ruim com você. É isso. É isso, porque que filho que quer ser marginalizado pelos próprios pais? Né? Criança busca aprovação, amor, né? Então, realmente, dar nome a um problema já ajudou muita gente. Eu vou te contar que em 2014 eu tive uma oportunidade maravilhosa de ser convidada para falar de misofonia no Fantástico. Olha só. Quem convidou foi um rapaz de um grupo de misofônicos na época do Facebook que tinha 400 membros. Eles se juntaram, arrumaram, me convidaram, eu aceitei. Em uma semana, esse grupo do Facebook, que eu mencionei também, foi para 4.000 pessoas. Olha. Que se identificaram por causa da entrevista, se juntaram, né, para um dar força para o outro, e os pais ficaram sabendo. Então, eu comecei a ver pessoas que falaram exatamente isso. Nossa, foi ótimo saber que o que eu tenho é uma doença. Foi ótimo saber que é uma doença. Que não é frescura, não é chilique. Então, essa identificação, sabe aquele calorzinho interno? Putz, alguém me entendeu. Né? Porque tem muita crítica e julgamento, né? Quando você conta esse negócio também da hiperacusia, assim, ai, que pessoa neurótica. E, na verdade, aquilo lá provavelmente dói nela, num grau que ela não dá conta. Quem que gosta de ficar andando de abafador por aí e pedindo para as pessoas desligarem os barulhos do mundo? Né? Então, muito provavelmente, essa pessoa sofre muito também da incompreensão. Então, é necessário uma psicoeducação, eu acho que numa escala global, para que as pessoas possam deixar o preconceito de lado e compreender, né? Tá me passando aqui uma vontade. Vamos apoiar o Novembro Laranja, além do podcast que você está me ajudando aqui já bastante. Vou te mandar uma arte. Quem sabe você pode postar ali nas redes sociais você apoiando, porque daí é uma figura, né? A gente tem, graças a Deus, nesse ano, a gente tem vários famosos participando, apoiando a campanha. A gente fez uma arte bonita, cada um põe a sua foto e, de repente, é um jeito também simples. Vamos, super. Vamos? Se quiser fazer live, a gente faz, porque eu tô achando que isso daí, a intersecção, inclusive, com a saúde mental, ela é gigante.
A intersecção com essa parte mais social, né, de suporte social, da família, essa conscientização, ela é muito importante mesmo, com certeza. né? E por isso que a gente tenta colocar a boca no trombone nessas duas vertentes. Quem tem problema pode ganhar tendo informação de qualidade sempre. Quem pode ajudar, mas não tem treinamento, pode se motivar a fazer parte e, como eu falo, virar um bom instrumento, né, de ajuda física e mental? Pode. Então, por que a gente não coloca mais pessoas com um poder de difusão grande para ajudar nessa causa? Você sabe que esse ano a gente tem o apoio do padre Fábio de Mello, do Mário Sérgio Cortella, do ator Marcelo Serrado, de jornalistas que foram da Globo, a Mariana Ferrão, o Fernando Rocha, a Milena Machado. Então, tem pessoas com o coração aberto para essa grandeza de divulgação que eles têm das coisas deles, para encaixar o Novembro Laranja. A gente conversou com eles, cada dia a gente vai soltar um famoso ou um influencer aí para ajudar nessa divulgação. Então, são meios que a gente foi criando ao longo desses 20 anos de fazer o Novembro Laranja fluir mais fácil para as pessoas, tanto para quem sofre como para quem pode ajudar. E tem também uma coisa assim que eu acho que é um pouco uma mística, né, que diz que quem tem problema de zumbido, qualquer problema auditivo é gente velha. Gente idosa, mas não tem uma coisa assim? Tem. Vai ter zumbido, tá velho já. Tem. E pelo que você tá me contando, a hiperacusia e a misofonia, por exemplo, pode dar em qualquer pessoa. A misofonia costuma começar na infância ou na adolescência com a mastigação dos pais ou dos irmãos. Aí que se percebe. Ela é precoce, só que ela fica uns anos sem nome, fica com a marginalizada. E é só, normalmente, na idade adulta que alguém vai perceber isso e vai receber o nome. Mas é de fábrica, então? Normalmente, para os casos que se curaram de misofonia, a gente tem 10 casos que se curaram de misofonia. Vários deles, por técnicas diferentes, entraram em contato com traumas sonoros que eles tiveram na infância. Não é muito interessante isso para uma psicóloga? Aqui. Ainda mais eu sou especializada em trauma, né? Então, para mim, é isso daí. A gente vai ter que conversar outras vezes. Gente, Figura. Não, com certeza. Porque, você sabe, lidar com trauma é um caminho para tudo, né? Para melhora de tudo, né? Sim. Eu gosto muito desse assunto também. Mas o zumbido, Marisa, a gente tem uma pesquisa em 506 crianças de 5 a 12 anos, com 37% deles tendo zumbido. Meu queixo quase caiu. Nossa, gente. E a gente tem outra pesquisa com 70 adolescentes de 11 a 17 anos, 54,7% deles tinham zumbido. Então, a questão é, muito jovem tem zumbido, não é coisa da terceira idade. O que acontece de diferente é que jovem naturaliza a presença do zumbido. Ele passa a dormir com a televisão ligada, com um sonzinho no ouvido, e ele não tem a dimensão do problema, do zumbido como um problema. Não se atormenta com isso. Não se atormenta. Tanto que quando a gente foi fazer essas pesquisas nas escolas, a surpresa para a gente foi que os pais dos alunos com zumbido não sabiam que eles tinham zumbido. Como que faz? Que perguntas que você faz? No questionário, É. no silêncio, você costuma ouvir um barulho no seu ouvido ou na sua cabeça? Aí a gente vê Olha lá, sim pessoal, ou não. vamos fazendo aqui. Isso. Costuma ouvir um barulho, principalmente no silêncio, sim ou não? Aonde ele é e com que som ele se parece. A hora que a pessoa, o jovem, fecha essas 3 respostas com consistência, a gente assume tem zumbido. Para além de 5 anos de idade, dá para entrar numa cabina, na mesma da audiometria, e medir o zumbido. Tem uma medição subjetiva, né, psicoacústica, mas você consegue detectar a frequência sonora do zumbido, a intensidade, se ele é alto, médio ou baixo, e se ele é bonzinho ou se ele é uma peste para ser mascarado por outros sons, sons do dia a dia. Eu amo o jeito que você fala. Você tem que ser professora, porque você né? Porque,
Gente, é muito bom o jeito que você Obrigada. fala. Obrigada. Ó, então a gente tem tipo chiado, apito. Apito. Quais são os tipos, assim? Só pra gente. Os mais comuns: chiado, apito, pi, panela de pressão e cigarra ou grilo. Então, a maioria é Nossa. de som agudo. Grilo é de lascar, É hein? de lascar. Meu A Deus. maioria dos zumbidos tem som agudo, porque as perdas de audição mais comuns são para sons agudos. Lembra que eu falei? Lesa primeiro, perda de audição. Aí cria uma hiperatividade, um ritmo acelerado. Então, perda de audição em som agudo gera um zumbido agudo, tá? Então, por isso, esses são os mais comuns. Então eu já entendi que a hiperacusia, né, e a misofonia, Fonia. elas podem acontecer ali na infância, elas têm aí essas características muito externalizantes, né, que a pessoa fica muito brava e aí a gente percebe que, pô, tem alguma coisa errada, né? Acho que deve ser muito difícil fazer um diagnóstico diferencial para algumas questões de saúde mental, tipo explosivo intermitente, ou alguma coisa assim, Sim. apesar que tem um gatilho, né, no intermitente normalmente. Mas a questão do zumbido, ela me parece mais difícil, assim, porque, gente, basicamente todo mundo pode ter uma coisa assim. E qual é a jornada, então, de alguém que percebe que pode ter alguma coisa errada? Quer dizer, o que ela tem que fazer em primeiro lugar? Perfeito. Qual que é o caminho das pedras? A gente sugere que um zumbido que dure mais do que 2 dias seja um motivo para levar o paciente para procurar um médico otorrinolaringologista. Infelizmente, nem todo posto de saúde tem otorrino. Então, às vezes, no posto, a pessoa vai ser atendida por um clínico e, às vezes, não tem como fazer o exame, mas a gente recomenda um otorrino. Então, o caminho das pedras, passar por uma entrevista, né, uma anamnese boa, que ajude o médico a raciocinar aqui quais são as possibilidades. Exame físico costuma ser normal, ele não costuma ser a peça mais importante. Audiometria, porque se 90% dos casos de zumbido vem por uma perda de audição, eu tenho que encontrar essa perda de audição e o exame padrão ouro é audiometria. E eu adoro exames de sangue, porque eles mostram. Exame de sangue é dedo duro da saúde física de várias coisas do organismo. Então, é lá que a gente descobre pessoas que têm zumbido por colesterol alto, glicemia ou hemoglobina glicada alterada, deficiência de vitamina D, de vitamina B12, de magnésio, de zinco, de ferro. Então, hipotiroidismo, é ali que a gente vai também olhar a saúde sistêmica para entender o que está batendo Gente, eu no tô ouvido. passada aqui. Se você corrigir B12, pode ser que o zumbido suma. Nossa, melhora Para. muito. A pessoa dorme melhor, fica mais rápida de raciocínio. A B12 é que nem colocar asfalto na estrada de terra. O carro flui, o som vai, o estímulo elétrico vai, avança, tem velocidade, tem sincronicidade. Gente, né? arrasou. Então, tem isso é coisas importante. que são muito simples, mas o caminho das pedras envolve olhar além do ouvido. Senão você fica ali, vai olhar se tem cera. Não tem cera, você fala para o paciente, está tudo normal, volta para casa. Né? Então, a investigação faz muita diferença. Então, gente, não é só o exame que ele vai olhar aqui dentro. Você tem que ver outras coisas também, gente. Eu falo, a saúde sistema, o ouvido nunca foi separado do resto do corpo. É que teve uma fase da medicina que a gente picotava tudo e colocava cada coisa na caixinha. Mas é tudo junto e misturado, Marisa, sempre foi. Então, esse olhar sistêmico, esse olhar integrativo faz total diferença para todos os sintomas. Agora, zumbido, que é escondido, é lá dentro, é uma sensação, não é um corte que você tomou na testa e tomou 5 pontos que todo mundo vai ver. Não é. Então, está muito no subjetivo e na habilidade da pessoa comunicar o que ela tem
e do outro imaginar, entender e acolher o que o outro falou. Às vezes, agora a psicóloga vai falar. Fica à vontade. Às vezes, quando a gente não sabe muito bem o que fazer com determinada coisa, a gente prefere ignorar ou falar, vai passar. Isso, né? Então, assim, como profissional, inclusive, eu sempre olho muito para isso, falando, não, peraí, você não sabe o que fazer com isso? Porque a pessoa está te trazendo alguma coisa, uma queixa. Você precisa considerar isso, né? Então, às vezes, talvez o médico lá do posto não vai saber, tá bom, zumbido, tá, fazer o quê? Não tem nada aí, ele não sabe. Então, talvez levar também essa informação a profissionais da área fosse uma coisa muito importante. Com Informação certeza. de qualidade, né? Não sei o que vocês planejam, se tem algum tipo de, assim, curso que você oferece. Para fora da médicos. otorrinolaringologia, para fora da otorrinolaringologia, não, né? Mas a gente, como o zumbido é uma coisa bem focada, é mais a coisa do especialista, o que eu faço hoje, eu tenho uma aula para os alunos do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Então, dentro dos 6 anos de faculdade, o curso de otorrino é de 1 mês, e eu tenho uma aula dentro de zumbido, uma aula de zumbido dentro desse programa. Quer dizer, esse cara faltou naquele dia, ferrou. Gente, não dá, né? Mas aí, por que eu estou falando? Porque ali no 6º ano, eu sei que eu pego futuros médicos, que vão para pediatria, vão para neurologia, vão para cardiologia, vão para medicina de família. Então, eu sei que vai diversificar, porque eles não vão virar otorrinos, né? Mas é assim, é um grãozinho de arroz. Todo mundo tem que saber disso. Pediatra não tem que saber disso? Tem, já que criança e adolescente então, tem pediatra. Eu não sabia pediatra, que criança tinha zumbido. Para mim certeza. Era coisa mais para frente. De terceira idade, né? Ou tipo, né, sei lá. Marisa, eu vou te contar uma coisa. Quando a gente começou a estudar isso, era um nada, o zumbido era um nada. E esse nada é conectado com tudo. Então, quanto mais a gente aprofunda esse conhecimento, mais a gente vê que, nossa, falta tanta coisa para a gente aprender ainda do nada. Sei lá, às vezes você tem um especialista de sono, ou mesmo um psiquiatra, né? A pessoa tá lá com problema de sono, não dorme. Ansiedade, é isso, é aquilo. Sei lá, de repente é um zumbido, né? Com certeza, não, o zumbido está em todas as áreas. E por isso que eu faço o paralelismo com dor de cabeça. Dor de cabeça está em todas as áreas. Quem não dorme bem, por exemplo, por ronco, apneia, insônia, acaba tendo dor de cabeça. Então, sim, a medicina do sono tem que estar preparada para ver dor de cabeça. É a mesma coisa com zumbido. Então, esse nada virou um negócio extremamente comum. Eu falo, tem um universo por trás do zumbido. É incrível quando a gente tem esse olho de olhar e conectar as coisas. Agora, quando tudo não está perdido ainda, doutora Tani, a gente tem uma audição íntegra, né? Como é que faz para a gente cuidar do nosso ouvido? Vamos falar um pouquinho de prevenção? Vamos. Que eu gosto muito de prevenir as coisas. Eu também, né? eu também. Perfeito. O que a gente faz para ter um ouvido saudável? O ouvido é vulnerável à alimentação e, portanto, açúcares, carboidratos de um modo geral, glúten, laticínios, os alimentos inflamatórios têm uma possibilidade de estragar sistema digestivo, vasos sanguíneos e ouvido. E, portanto, uma alimentação saudável ajuda a prevenir problemas de ouvido, como ajuda a prevenir o resto todo. Atividade física regular, fluxo, oxigenação. O ouvido só tem um vasinho que leva sangue para ele. Fluxo, irrigação terminal. Fluxo ativado por atividade física regular ajuda a prevenir problemas de ouvido. Exposição a sons baixos ao invés de sons altos. Como que a gente sabe que está num lugar com risco para o ouvido? O iPhone avisa. O iPhone avisa, com certeza. Mas se você estiver numa distância que nem a gente agora e tiver que falar mais alto para ser compreendido, o nível de ruído aqui já está potencialmente mais alto. Se você vai numa danceteria, num barzinho, numa festa, então pronto. É meia hora
infelizmente existe o risco. E ter uma válvula de escape que te ajude a lidar com as angústias, os estresses do dia a dia, porque o ouvido é sensível à química cerebral. Olha. Portanto, prevenção de lesão por som, por ruído. Boa alimentação, atividade física regular e uma válvula de escape. Isso daqui ajuda a prevenir tudo. A gente fala muito de fontes de energia psíquica, né? Do que do teu ambiente você tira energia psíquica, é bom para você, te reanima. Eu, por exemplo, jogo vôlei. Minha terapia é essa, é onde eu consigo... Já juntei duas aí, ó. Atividade física. Aí, já né? Tá ótimo. Agora é consciência com som, fone de ouvido mais baixo e pronto. Agora, quando eu soube que a pessoa com labirintite não pode comer chocolate, eu fiquei pensando, mas que caramba, isso não tem nada a ver, que coisa de gente louca. Como assim isso não pode? Não é que não pode, é que chocolate, infelizmente, aumenta a chance de dar labirintite. E por quê, mulher? Mas cafeína, primeiro a cafeína. A cafeína é estimulante, não é? A gente vai tomar um café para ficar ligada? Então, o zumbido é ritmo acelerado. O zumbido acontece numa região do ouvido do lado do labirinto. Cóclea e labirinto, é tudo anatomicamente ligado. Então, coisas que são estimulantes aumentam a chance de vertigem, sim. Olha. Aumentam a chance de zumbido, sim. O que não quer dizer que se você comer chocolate, você vai ter labirintite. A questão é, tem gente que come chocolate, não tem labirintite. Tem gente que tem labirintite, não come chocolate. Tem o grupo da intersecção. Eu como chocolate e tenho labirintite. É aqui que a gente tem que desconfiar que o chocolate pode ser um problema. Veja se faz sentido. Muito sentido. Não, eu acho curioso, né? Imagina se, né? Mas o chocolate tem, sentido. a questão é a cafeína e o açúcar, né? Para organismos que têm um pâncreas sensível à glicose, que ao invés, entra a glicose na forma de chocolate, na forma do pudim, na forma de sorvete, entra a glicose. Ao invés dele fazer um pico de insulina, ele faz um Everest. Um Everest inteiro de Everest. insulina. Aquele pâncreas que é sensível e, portanto, ingestas de açúcar vão aumentar a chance de ter uma resistência à insulina, que é o pré-diabetes ou o diabetes oculto. E aí é do cabelo à unha do pé, que podem ser, aos poucos, comprometidos pelos picos de insulina. O bom é que tudo que você falou de prevenção para problemas auditivos também é prevenção para problemas todos os problemas. Tirando a questão do som, né, que o som num volume que não seja lesivo, o resto previne tudo mesmo, né? Eu acho que buscar momentos de felicidade nesses momentos que as pessoas, né, a vida acho que nunca foi fácil, mas da pandemia para cá eu tenho a sensação que as pessoas têm muito mais comorbidade do que o que elas tinham nos outros anos que eu já estava acostumada a tratar de pacientes difíceis, né? Então, eu vejo um declínio da saúde mental, aliás, todo mundo vê, né? Um declínio da saúde mental muito importante. Sim. E eu acho que a gente buscar coisas positivas dentro desse mar de negatividade, que vem até da imprensa mesmo, buscar coisas, pérolas que você possa ter ali de vivência boa, fazem diferença para a química cerebral. A química é uma troca, né? Você não tem só dopamina, você não tem só adrenalina, você tem equilíbrio de neurotransmissores. E, portanto, ir atrás de lazer, de prazer, pode fazer essa troca boa, ajustar muita coisa, e o ouvido depende dessa química cerebral também. Então por isso dar risada, fazer uma piada aqui, outra ali, sabe? Tem hora de falar sério, mas também tem hora de você descomprimir. Eu acho que isso é tão importante, porque o mundo tá árido mesmo, Tani. Tá super árido. Então a gente precisa, né, de momentos como esse. A gente precisa mesmo. A gente, né, e a gente mostrar a relevância disso para as pessoas, né? Porque acho que ninguém é feliz 24 horas por dia. Mas momentos de felicidade, acho que você tem que fazer uma busca ativa, né? E poder estar com pessoas, e para dar risada, você tem que ir atrás disso, né? Muito bem. Então, meu amor, como é praxe, você já conhece, né? Já é da casa. Eu vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar aí uma mensagem,
para as pessoas de uma mensagem de esperança para aquela pessoa que está assim, transtornada por causa da hiperacusia, da misofonia e mesmo do zumbido, porque a gente sabe que ter tudo isso dentro da cabeça pode ser desesperador. Deixa uma mensagem de conforto, porque você é essa pessoa, né, que é luz. Então, compartilha a tua luz aí um pouco com a galera. Ah, querida, obrigada. Vamos lá, pessoal. Para quem sofre com esse trio ou com partes do trio, primeira coisa, não só eu, como vários outros profissionais, já conseguimos entender e acolher a dinâmica de vocês, porque a gente sabe o quão difícil é ser marginalizado, não ser compreendido. Então, esse aumento de profissionais já entendendo do assunto sempre é um ponto a favor de vocês. A outra é, busquem ajuda. Não fiquem muito tempo só na lamentação, porque é isso que eu escuto quando eu recebo vocês no consultório. Então, procurar proativamente ajuda de qualidade e saber filtrar um pouquinho da internet, o que é lixo que não serve para vocês, o que é o deserto e o que é o oásis, também pode ser um direcionamento, um acelerador da melhora de cada um. Mas, acima de tudo, mantenham a esperança, porque as pesquisas avançam a passos rápidos. E a única coisa difícil no mundo da pesquisa é gerar consenso. Então, enquanto a gente espera consenso, a gente vai agindo com as ferramentas e os instrumentos que a gente tem. Porque mesmo que a cura seja sempre um sonho de consumo, melhorar 50% é sair da estaca zero. Então, a busca precisa ser, primeiro, por uma melhora parcial. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Muito bem, então olha, Novembro Laranja é isso aí, né? Estamos com tudo, vamos conscientizar, pedir para as pessoas compartilharem essa ideia, frequentarem a sua rede social, né? Como é que a gente te acha? Doutora.Tanit, Gans com Z, Z de zumbido, de zumbido e Sanches com Z de zumbido. Que sorte que você teve, que a tua mãe foi lá e botou um monte de Z lá no seu nome. Ela já previu meu. E a gente nem falou, no outro vídeo a gente falou do método GANS, né? Não foi? A coordenadora do GANS. O Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Olha isso, o seu sobrenome virou um slogan. Muita isso. sorte, hein, garoto? Né? Então, tá bom. Então, as pessoas te acham na rede social e Estamos você aí tá super firme. No Novembro Laranja, fora do Novembro Laranja, tentando levar justamente isso como propósito, né? Gerar consciência para as pessoas, fazerem uma busca ativa, cada um na sua cidade, e gerar consciência e motivação para os profissionais de saúde. É isso. Muito obrigada pela sua presença de novo. Não vamos esperar até o Novembro Laranja para a gente se ver de novo, né? Só convida que eu venho. Beleza. E é isso aí, pessoal. Estamos terminando mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Ela é ouro. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.